.com.br. O plantão de atendimento é feito meia hora antes das palestras. Às sextas-feiras, às 20 horas, nós temos o trabalho para a dependência química e familiar. A assistência social da casa, nós temos que agradecer primeiro a ajuda que temos recebido e pedimos para aqueles que puderem que continuem ajudando as nossas 72 famílias. Todo sábado, também, dentro da parte de assistência social, acontece a entrega de lanches para moradores de rua, ali nas imediações do metrô Carandiru e Tietê. A partir das 17 horas, começa o preparo dos lanches e daquilo que for levado para eles, para depois, às 18 horas, saírem para entregar os lanches. A partir de fevereiro, agora, nós teremos o início do curso básico de Espiritismo, às quartas-feiras, às 20 horas. A inscrição é via plantão. Então, feitos esses lembretes e já harmonizados, nós vamos lembrando que cada um de nós foi recebido pelos amigos do plano espiritual que prepararam carinhosamente este ambiente para nos receber. E neste momento, então, unamos os nossos corações e elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai. Nosso Pai que está no céu e em toda parte. Que o teu reino de bondade, de paz e de claridade venha ao nosso coração. Que o nosso coração se torne pleno de caridade, onde se faça a vontade de vosso amor. Seja conosco, Senhor. Nós agradecemos, então, por esta oportunidade de aprendizado e pedimos que ilumine o nosso companheiro Washington, que fará a exposição da tarde. Ele vai falar sobre a indulgência. Que você seja bastante feliz, Washington. Obrigado. Uma boa tarde a todos. Com grata satisfação que mais uma vez nos encontramos nessa casa, nos recebe com muito carinho, né? Para falar de um tema que mexe conosco, porque afeta a nossa parte, tanto a parte moral, né? E quando pede para nós revermos nossos atos, né? Como também serve para esclarecer as dúvidas que ainda possamos ter, a diferenciação entre dó, compaixão, perdão, né? Então, é um exercício que nos é oferecido e que vamos realizar da melhor maneira possível. Antes de começar, eu gostaria só de ler um textinho do Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 10, Bem-aventurados e misericordiosos, e tem uma mensagem de José, o espírito protetor de Bordeaux, de 1863. E ele nos alerta, né, com o seguinte teor: Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão maternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Coisa que ninguém faz, né? Oculta-os e, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria e não daquelas que,
fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia. Ou seja, nos chama a prática da indulgência. Tão difícil porque envolve o nosso orgulho, a nossa vaidade. Não é? E fica difícil, para os dias de hoje, nós nos posicionarmos a respeito do assunto. Por mais que nós queiramos e temos condições, às vezes fugimos do nosso controle. Não é? E o texto que nós vamos estudar esta tarde é do livro Redação, da Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 34 do livro Lições para a Felicidade, de Joana de Ângeles, ditado por Divaldo Pereira Franco. Ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. A indulgência é um dos sentimentos mais elevados que pode ser desenvolvido pelos seres humanos. Caracteriza-se pela compaixão que se demonstra pelo próximo e pelas suas imperfeições. Permite que perdoemos as ofensas que nos atingem. Ao mesmo tempo, proporciona ao ofensor a possibilidade de reabilitar-se por meio de ações meritórias que o ajudam na reconquista de si mesmo. É a mensageira angelical que entoa hinos de ternura aos ouvidos daqueles que sofrem. Pouca coisa, né? Mais uma profundidade. Quando nós falamos de amar o nosso semelhante, nós temos que respeitar as suas limitações, as suas dificuldades, as suas fraquezas, aproveitar o seu conhecimento também, as suas fortalezas, que é uma troca constante. Então, amar o nosso próximo é aceitá-lo do jeito que ele é, sem exigir dele posturas que às vezes ele não tem condições de tomar. É respeitar as limitações de cada um, respeitar a vontade de cada pessoa. O nosso trabalho é justamente esse, é tratar o nosso semelhante como gostaria que nós fôssemos tratados. E para isso, eu não tenho que me preocupar se o que ele está fazendo é certo ou errado. A consciência dele em algum momento vai indicar isto. O que nós temos que fazer é alertá-lo para que ele possa perceber e ele querendo modificar a sua conduta. É isso que todo mundo espera. Vamos buscar exemplo em Jesus. Jesus, alguma vez, ele se dirigiu às pessoas que o escutavam de forma agressiva, violenta, com impropérios? Não. Ele se pôs sempre o mais submisso, mesmo contra aqueles que os acusavam. Contra os fariseus que o acusavam, contra os romanos que o acusavam, os judeus do templo que o acusavam. Em nenhum momento, pelo contrário. Ele sempre pregou o amor, sempre o respeito. Ele chamava, sim, não de forma dura, mas firme a atenção das pessoas para o que estava por vir. Aí vão perguntar, mas eu não sou Jesus. Não, nem quero ser. Opa, um dia, se eu conseguir melhorar um pouquinho a minha conduta, tá bom demais. Porque nós somos imortais, nós temos várias oportunidades ainda de acertarmos as nossas arestas. Agora, eu não posso alegar ignorância. Eu já conheço a doutrina, já estou na doutrina há muito tempo, não posso alegar ignorância. Se eu pratico os atos, eu estou assumindo a responsabilidade dos atos e não adianta jogar a culpa em ninguém. É isso. Mesma coisa são os nossos semelhantes. Se ele falhou, se ele caiu, nós temos que levantá-lo, fortalecê-lo para que ele possa refazer a sua jornada e continuar firme e confiante. Então, o pessoal costuma misturar também compaixão com dó. São duas coisas distintas. A compaixão, como o nome já diz, a palavra é compaixão. Você ter respeito, você ter carinho, você ter vontade de auxiliar o teu próximo. Não é dó. Ele não é um coitado para ter dó. Se ele está passando por essas situações, em algum momento, em outras vidas, ele pode ter pedido para que nessa ele venha com alguma deficiência, alguma dificuldade, para que ele possa vencê-las e resgatar seus débitos. Cabe a nós não tratá-lo com dó, mas sim com compaixão e auxiliá-lo a realizar tal prova.
Nós vemos várias pessoas, às vezes com deficiências, as pessoas aí se dizem infelizes, desafortunadas, né, abandonadas pela vida, né? Mas, e anteriormente, o que será que aconteceu para a pessoa chegar nesse ponto? Quais as ligações que ela teve em outras vidas que levaram ela a se atormentar e chegar no estado em que se encontra? Temos várias pessoas que vivem pelas ruas. Se você observar essas pessoas, temos ali médicos, engenheiros, psicólogos, que por algum momento, alguma desventura na vida, se deixaram levar e perderam toda a sua dignidade. E por isso eu vou discriminar, porque ele é um mendigo, porque ele é um indigente? Também não vamos ser tão hipócritas, né? Vamos ser hipócritas, chegar e, olha, estou ajudando o indigente aqui, tá bom? Mostrando para os outros que está fazendo. Não. Ajuda é silenciosa. É, às vezes, escutar o que a pessoa fala. Às vezes a pessoa só precisa de um ouvido. Um conselho. Essa é a nossa parte. É tratar todos com respeito, com dignidade, por pior que seja a situação dessa pessoa. E é difícil. O nosso orgulho, a nossa vaidade nos impede de agir dessa maneira. Ao mesmo tempo que queremos ajudar, ao mesmo tempo alegamos, mas eu não tenho como, não sei como. É como a esmola. A pessoa chega e dá a esmola e fala assim, pronto, fiz a minha parte, dei uma esmola para aquele que está precisando. Será que você fez a tua parte? Só dá o bem material? Será que aquela pessoa, às vezes ela não queria esmola, ela quer uma oportunidade de trabalho. Então, quando nós fizermos a caridade, vamos fazer da melhor maneira possível. Naquele primeiro momento a esmola, que talvez sacia a fome da pessoa, mas nós podemos fornecer para ela também condições de modificar a conduta dela, auxiliá-la nessa mudança. Porque é até humilhante, né, você ficar pedindo dinheiro para os outros, a não ser aqueles que são profissionais da mendicância, né, que vivem a mendicância. Mas aquele que realmente está passando dificuldade, está apertado, às vezes perdeu o seu emprego, às vezes tem que buscar um alimento para ele, para os filhos, essa pessoa se sente humilhada de ter que pedir. Mas é a única opção que tem. Então nós temos que auxiliá-la. Não é ficar toda hora, todo mês você vem buscar um auxílio e você não faz nada para mudar a sua conduta também. Mas não cabe a mim julgar, tá certo? Não vou julgar essa pessoa pelas suas posturas. Eu tenho que ter o quê? Carinho, respeito e perceber que nem todos estão no mesmo patamar. Cada um está num nível diferente. Estamos todos juntos, caminhando juntos, mas cada um com uma visão diferente da vida. A nossa parte é fazer o quê? Auxiliar a nós e auxiliar ao nosso próximo. Amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Ele pediu alguma coisa em troca? Não. Pelo contrário, tudo que ele falava, ele vivenciava. Ele auxiliava, esclarecia. E deixou cada um tomar as suas atitudes. É o nosso livre-arbítrio. O que nos diferencia dos animais é a forma de pensar e agir. A única diferença é essa. E às vezes agimos como os animais, né? Bem pior. Às vezes pior que os animais, porque o animal ele ataca para se defender. É o instinto de preservação. O homem não. O homem age pelo instinto do quê? Da violência, do ódio, do rancor, das mazelas da vida. É diferente. E a cobrança é maior. Então, quando ele nos chama a atenção para a indulgência, nós temos que fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte no contexto, no todo que se apresenta? É procurar sermos os melhores, nos modificarmos e auxiliarmos aqueles que ainda encontram dificuldade para encontrar o caminho. Nós, quando nos ligamos, nós sofremos os transtornos dos obsessores, daqueles que nos perseguem, sofremos isso aí. Mas por quê? Porque em algum momento nós tivemos uma ligação e essa ligação ela se refaz nesse plano. Às vezes aquele que nos persegue não tem consciência
Ele está tão envolvido pelo ódio, pela mágoa, pelo rancor, que ele não percebe que está se prejudicando. Prejudicando a si e prejudicando aos outros. E não vai adiantar nada. Então, nesse momento é que entra a indulgência para com aquele. Então, não adianta ficar reclamando disso ou daquilo. Né? Eu tenho que fazer o quê? Elevar meus pensamentos, pedir ajuda, para que eu possa auxiliar aqueles que procuram e auxiliar a mim, fortalecendo. Porque um doente não vai ajudar, não vai carregar outro doente. Já viu um cego carregando outro cego? São dois cegos, que às vezes precisam de auxílio, precisam de apoio. Doente, 2 doentes, 3 doentes, 4 doentes, todo mundo somos doentes. Então não adianta. Para eu ajudar alguém, eu tenho que estar bem comigo. Se eu não estou bem, eu vou procurar estar bem comigo para poder ajudar aquele. E vou fazer o quê? Agir com compaixão, com respeito, auxiliando, amparando, para que os outros ajam da mesma maneira conosco. Não é você fazer esperar em troca, não, é fazer sem precisar esperar nada em troca. Mas automaticamente as benesses elas chegam até nós. É isso que nos chama a atenção, a mensagem de hoje. E é tão difícil, nesse mundo que nós vivemos, é tão difícil você, sabe, você se preocupa tanto com você que você acaba esquecendo dos outros. E pequenas ações do dia a dia chamam a atenção. Eu podia ter feito. Então por que não fez? Precisou alguém fazer e mostrar para você como é que faz para você fazer, sendo que você já sabia e tinha condições e não o fez? Há muito tempo atrás, o Enfio, ele tinha uma tirinha, né, que tinha como é que é o nome? O Fradim. Eram 2 frades. E um frade, né, sempre falava, não, o que vão fazer, tem que abraçar o nosso semelhante. E nesse dia ele estava conversando e tinha um mendigo, né, todo maltrapilho, cheiroso e tal. Aí o fradinho falou para o outro frade, né, você fala tanto de amor, de caridade, de respeito, tem que abraçar o nosso semelhante? Então, abrace o nosso semelhante que está aí na nossa frente. Aí o outro fez assim, né, ficou meio... E o mendigo esticou os braços, abriu os braços para receber o abraço. E o fradinho falou, e aí? Aí ele foi lá, né? Foi lá e abraçou, mas com aquela cara de nojo, e abraçou. E o menino abraçou. Aí o fradinho falou, é bonito, né? Não é bonito? Falar é bonito. Praticar é difícil. Falar é fácil, praticar é difícil. Essa é o que acontece hoje. Nós vemos as pessoas, a dificuldade das pessoas, e o que fazemos para ajudar essas pessoas? Palavras bonitas, todo mundo está cheio, mas e as ações? Se alguém mostra um acusador cruel e rebelde, atacando os demais com injúrias e recriminações violentas, também ele é merecedor de indulgência. Às vezes, a arma de quem não tem argumento é atacar os outros, é agredir os outros. Você grita, você tenta impor a sua vontade através do grito, da violência, porque você não tem argumentos que convençam as pessoas a aceitar aquilo que você está falando. Eles merecem indulgência também. Assim como Jesus pediu ao Pai que perdoasse aqueles que estavam aos seus algozes. Pai, perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Então, às vezes, por desconhecimento, não são todos os casos. Às vezes tem muito conhecimento, mas essa pessoa usa esse conhecimento de maneira não adequada. E com isso, ela acaba se tornando uma pessoa até cruel em certos pontos. Nós vemos aí esse Estado Islâmico que está fazendo, nós vemos o outro lá, o outro movimento que tem, que sequestram as crianças. Então, isso são pessoas que têm conhecimento, sabem que está errado e mesmo assim tentam impor a sua vontade através do quê? Do terror, do sofrimento. Não demonstram nenhuma piedade, nem nada. E pedem piedade depois. Pedem clemência. Quer dizer, cadê a indulgência? Cadê o respeito ao semelhante? Você impor a sua vontade através da força da violência? É justo isso? É certo isso? Quem vai dizer isso aí? A própria consciência da pessoa? Mas por isso eu vou agir da mesma maneira? Vou ser cruel, vou ser arrogante, vou ser violento como ele é? Não. Não posso. Porque aí eu vou estar me igualando. Violência gera violência.
Está um clamor, todo mundo quer acabar com esses movimentos, quer acabar, mas agem da mesma maneira. Ninguém se preocupa. Poucos se preocupam com o que está acontecendo. Poucos procuram se modificar. Ainda bem. Esses poucos são exemplos para muitos. Se não fosse assim, nós não teríamos tido grandes exemplos na nossa vida, né, que chamaram a nossa atenção para o que estava acontecendo. Com pequenos atos, pequenas ações. Né? Fazer sem esperar nada em troca. Amar o teu semelhante. Respeitar o teu semelhante. As dificuldades, fugiu a palavra agora. As suas deficiências. Né? Suas fraquezas. Porque, corrigindo essas fraquezas, as pessoas começam a ver a vida de uma maneira diferente. E elas mesmas modificam a situação. Se modificando, modificam a situação. Nós somos formadores de opinião, gente. Os nossos atos e ações têm muita força. E eles vão se espalhando e mais pessoas que pensam como nós também vão se juntando a esse pensamento e nós formamos uma grande força. E essa força gera mudanças. Alguns distúrbios de comportamento expressam, em verdade, o estágio de inferioridade pelo qual ele transita infeliz, ou seja, as pessoas transitam infelizes. Tá? Pelo estágio de inferioridade, ou seja, por falta de conhecimento. Ou não, ou pela vontade própria dela. Né? Se outro esmaga o fraco que se encontra sob sua dependência, também esse opressor demonstra estar necessitando de grande dose de indulgência. Seu transtorno emocional, capaz de fazê-lo comprazer-se com essa espécie de violência, por certo, está a ponto de enlouquecê-lo. Quantos dirigentes se deixam levar pela vaidade, pelo orgulho, e praticam atos violentos em nome do que eles acham que é certo? Temos que ter indulgência? Sim, temos que ter indulgência. Por quê? Não cabe a mim julgar essa pessoa. Se está acontecendo, essa pessoa vai chegar em determinado momento que ela vai parar com isso aí. Não sei quando. Não cabe a mim, cabe a ela. É lógico. Né? Nós temos que chamá-la à responsabilidade. Mostrá-la que ela está agindo de maneira incorreta. Chamar a responsabilidade dessa pessoa, tanto legal como moral, como pessoal, para que ela possa verificar, possa ter conhecimento do que ela está fazendo é errado. E se ela persistir, ela vai acabar ficando sozinha. Porque você vai esclarecendo as pessoas que estão junto e essas pessoas esclarecidas percebem que está errado, que estão cometendo abuso e elas vão se afastando. Se uma pessoa se alegra com o sofrimento daquele que elegeu como adversário, perseguindo-o sem trégua, carece também ele de indulgência. Quantas pessoas vibram quando você tropeça, cai, você cai? Quantas pessoas ficam? Consegui. Ele caiu. Que maravilha. Ele quebrou a cara. Está vendo? Eu falei que ele ia quebrar a cara. Não falei? Falei que ele ia quebrar a cara e quebrou. Eu digo que essa pessoa é uma pessoa que carece de amor, que carece de perdão, que carece de carinho. Porque é uma pessoa que sofre muito. Por que sofre muito? O sucesso de alguns causa incômodo no fracasso dos outros. Porque os outros se acomodaram e não foram buscar, não procuraram mudança. E quando alguém consegue alguma coisa, ofusca. E a pessoa se sente o quê? Com inveja. E com inveja, você gera o quê? Rancor. Rancor gera o ódio. E assim vai. E quando você vê essa pessoa está desejando, alguns despejando em você sentimentos não tão bons. E se você estiver num momento de fragilidade, você acaba sentindo esse pensamento, essas energias, e você acaba entrando o quê? Em sofrimento. Sabemos que o pensamento, quando emitimos um pensamento, esse pensamento atinge as pessoas. Mas se você estiver fortalecido, estiver confiante, estiver tranquilo, esse pensamento vai bater e voltar. Agora, se você estiver em desequilíbrio, esse pensamento vai influenciar você. Então, o que eu tenho para falar para uma pessoa que me deseja o mal? Que ela seja feliz, que ela possa mudar a sua
sua conduta, e peço a Deus que tenha paciência, tenha piedade daquele meu irmão, para que ele possa ser esclarecido, para que ele possa mudar a sua conduta perante a vida. Não vou desejar o mal também. Não fica esse negócio, xingo daqui, xinga dali, nem briga de criança. Xinga daqui, xinga dali, e ninguém chega a lugar nenhum. Os dois magoadinhos. Então não vou ter esse sentimento. Mágoa, essa má água eu não vou carregar. É difícil? É. Muito difícil. Principalmente se é no nosso trabalho, se é no nosso relacionamento familiar. Nossa, ô filho ingrato, ô pai carrasco. Né? Nós estamos juntos, não é por acaso. Se nós saímos de nossa casa e vimos até essa casa espírita, temos um propósito. Nós temos um objetivo. Não é isso? Então nós temos que aproveitar. Mesma coisa no nosso relacionamento, no trabalho, na nossa vizinhança, é a mesma coisa. Viva a tua vida sem se importar com os outros. Com os outros vão pensar, vão achar. Faça o teu melhor, auxilie, ajude. Seja o exemplo. Seja o exemplo. Se nós tivéssemos muitas pessoas com bons exemplos, dando bons exemplos, né, a começar de quem está lá em cima, né, que está no comando, né, tivesse bons exemplos de quem está governando o nosso país, o país com certeza não estaria nessa situação que se encontra. Né? Se você tivesse um pouquinho, se preocupasse um pouco com o seu semelhante, aí esse mundo, com certeza, esse país aqui seria maravilhoso. A igreja lança todo ano a campanha da fraternidade. Todo ano ela tem um tema. Campanha da fraternidade. Quantas vezes nós abraçamos o nosso semelhante? Quantas vezes nós fazemos isso com aquele que está necessitado? Não estamos numa sociedade fraterna? Então temos que ser uma sociedade fraterna praticando a fraternidade. Só de falar que eu faço e aconteço, não adianta nada. Então eu tenho que ser firme naquilo que eu faço e tenho que vivenciar o que eu falo. Jesus é o exemplo maior. Ele nos mostrou isso aí. Ele, em nenhum momento, ele acusou ninguém. Que eu lembre, não tem nenhum registro dele acusando ninguém. Se alguém lembra de alguma coisa aí, me alerta aí, porque eu não achei até hoje. Não é? Pelo contrário. Todo mundo que procurou, ele atendeu com carinho. Ele deu exemplo para nós. Ele vivenciou o que ele falava. E nós? Ah, mas eu não posso me... Não é para se comparar. Mas o exemplo está aí. Por que eu não posso trabalhar para agir da mesma maneira? Tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer ou não fazer. Então faço o melhor. Vou fazer o melhor. Eu fazendo o meu melhor, muito bom. É alguém fazendo alguma coisa errada a menos, né? Vai diminuindo. Dali a pouco todos estão fazendo coisas boas. Existem criaturas que são ingratas e soberbas, esquecendo-se de todo o bem que têm recebido, porque se encontram momentaneamente em posição confortável. Também essa prova merece a indulgência. Esta virtude será o melhor recurso para que tal enfermidade moral estanque no nascedouro. Se este outro é rude e presunçoso, esquecido das próprias limitações, somente a indulgência para com ele será capaz de demonstrar-lhe a ruína moral em que se encontra. Indulgência para com os outros, eis aí um dos mais significativos convites que nos deixou o Mestre Nazareno. A indulgência espalha a oportunidade de reabilitação ao ofensor, mas também pacifica o coração daquele que a oferece. Sem indulgência, a vida terrena perde seu significado e o ser humano torna-se joguete de paixões que desencadeiam consequências nefastas. Graças à indulgência, o ser edifica-se e se engrandece, entesourando paz e alegria de viver. Indulgente com as misérias humanas, o Cristo veio ter com as criaturas para auxiliá-las no árduo caminho do progresso. Ou seja, tudo que eu li, vamos resumir da melhor maneira possível. Fazer o bem sem olhar a quem. Auxiliar aqueles que não têm condições ainda de andar sozinho. Auxiliar na sua caminhada, equilibrando, fortalecendo para que ele possa caminhar e possa se modificar.
tantas misérias, tantas mazelas, que nós podemos, com o nosso exemplo, com o nosso trabalho, modificar. É um trabalho de formiga. Mas, qual é a força do formigueiro? Não são todas as formigas trabalhando no mesmo sentido? Por que nós não podemos seguir o exemplo? Por que não trabalhamos todos juntos, auxiliando aqueles que necessitam? Não é só em épocas oportunas, né? Natal, Páscoa, não, mas todos os dias de nossa vida. Por quê? É difícil isso? É, mas não é impossível. Se um homem mudou a história, dividiu ela antes dele e depois dele, só com palavras e atos, e ele afirmou que nós podemos fazer coisas maravilhosas, então vamos fazer. Vamos fazer a nossa parte. Vamos ter consciência das coisas. Vamos auxiliar aqueles que ainda não têm. Vamos ser indulgentes para aqueles que estão em dificuldade. Porque auxiliando ele, nós auxiliamos a nós mesmos. É isso que nos pede o Mestre. Vamos praticar a caridade. Vamos amar o nosso semelhante. Não é ter dó. Não é ter dó. Se ele está com dificuldades, é porque em algum momento, como eu já falei, ele pediu essa tarefa para ele vencê-la. Porque em algum momento ele abusou dessa faculdade em outras vidas e agora está pedindo a oportunidade de reparar isso aí. Então não tem que ter dó. Pelo contrário, vou ter compaixão e vou auxiliá-lo dentro do que eu posso a que ele vença essa tarefa. Estou fazendo a minha parte. Estou ajudando aquele que necessita. Nas ocasiões em que se mostrava enérgico, Jesus evitou a rispidez e a agressividade, tão comuns ainda em nossos atos cotidianos. Além disso, o Mestre jamais necessitou da indulgência de ninguém. Ele tomou sua cruz e plantou-a no monte da diversidade humana, sem queixas nem lamentações. Mesmo no momento derradeiro, traído e abandonado, ele se manteve indulgente e compassivo. Perdoou, de forma incondicional, a perversidade daqueles que haviam recebido dele seu inefável amor, sem cobrança nem lamúrias, exemplificando de modo inquestionável a virtude que nos concita a exercer e a conquistar, desde agora e para sempre. Está aí. Simples, né? Não é simples? Está o recado para nós. Está nos chamando a atenção. Vamos realizar dentro das nossas condições aquilo que ele pede para nós. Se nos ofende, nos caluniam, bem, cada um tem o seu método de julgamento. Se aquilo te incomoda, modifique você. Se a pessoa falou alguma coisa que te incomodou, modifica. De uma certa maneira, ele está sendo indulgente com você, porque está te mostrando onde você está falhando. Corrija, para que ele não tenha mais o que falar. É assim que nós temos que fazer. Manter a nossa vida de tal forma que nada que nos fale nos incomode, porque nós não temos receio. Nós temos uma conduta, uma postura da vida. Praticar a caridade, praticar o amor, ser indulgentes com o nosso semelhante, para sermos indulgentes conosco mesmo. Então, essa é a mensagem da tarde. Pode? De nós participar. Quando tem até a parte que falou entendeu? O que tá falar mal? Fala para ele vir falar comigo, porque eu tenho coisas terríveis, eu sei de coisas terríveis. E tem a música, tem até que a Maria Bethânia canta, né? É o autor. E as pessoas de que meu em vez de tá falando, pode falar isso de que ela achou que ela achava que era correto. E a indulgência também nem conforme você está falando, que a gente fica às vezes feliz de ver o outro, olha, tá. Não
Ele não torce na... Alguém? Eu estava feliz porque vai ter o jogo Palmeiras e Corinthians e os caras estavam felizes porque não ia ter corintiano no estádio. É que nem eu falei, isso é uma coisa para você ficar triste, né? Entendeu? Muito triste, né? Significa que nós estamos muito animais ainda, né? Quer dizer, então isso não é coisa para comemorar. E a gente tem essa maneira, a torcida, no caso do torcida Palmeiras, comemorando, né? Que não ia entrar nenhum corintiano lá dentro, que é uma coisa que é triste, né? E isso acontece no trabalho, acontece nas famílias, como você mesmo disse, colocou bem, né? Então, que a gente comece, né, como você colocou, rapidamente, né, a se transformar e consiga realmente levar isso que convive conosco, que coisa nessa mudança, né? Que parece ser difícil, né? Mas ao mesmo tempo não é. Se você começar, chega uma hora que é bem o que você colocou. Tudo que está ao teu redor não te incomoda mais. Você tem um objetivo na vida, na tua existência, né, que você sabendo que você é imortal, você tem um objetivo, que é evoluir. E essa evolução, então, você deixa nada pequeno começa a te incomodar. Então é só começar realmente, né? Dar o primeiro passo e depois não desistir mais. Isso aí. Nós não vemos que é preciso dar o primeiro passo. Ela fica insegura. Ela dá o primeiro passo, dali a pouco já... Brum, quando você vê, está indo para tudo que é lado. É isso? Ela venceu a dificuldade. Nós criamos as dificuldades. Nós é que criamos. Ah, não dá, não sei, não consigo. Ah, não posso, ai, não consigo. Ai, não sei. Não. Todos têm condição. Todos. Nós podemos fazer coisas maravilhosas. Mas nós temos que ter vontade, temos que ter perseverança e temos que trabalhar para atingir esse objetivo. Nada vai me incomodar. Se alguém fica falando besteira no meu ouvido, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Eu não teria ouvidos, né? Mas se eu tenho, é para escutar. Então deixa eu falar. Se aquilo estiver me incomodando, então eu estou mudando minha postura. Tem alguma coisa que está errada. Se não me incomoda, fala muito, porque eu não tenho que mudar. E quando você fala de alguém, você se coloca no lugar dele. Se põe no lugar da pessoa que você está falando. Ah, aquele é isso, aquele é aquilo outro. Na realidade, tudo que você gostaria de ser que você não é, que você não tem coragem de mudar a sua postura, você joga no outro. Ah, aquele é preguiçoso, aquele é isso, ele não faz direito. E você? Começa a olhar. Bom, peraí, ele é preguiçoso. Mas eu também não gosto de levantar cedo. Ah, ele não faz direito. Ah, pô, mas é um trabalho chato. Um trabalho chato, realmente. Você fala, se você não pratica, então você não tem que falar do outro. O outro é o outro. Cada um tem a sua vida. Sabe? Eu não vou ficar o dia inteiro na janela, olhando o que está acontecendo na rua, para depois chegar e ficar falando para os outros. Olha, não é o seu problema. É outro problema. Sim. Porque é verdade mesmo.
sobre ela. Isso, morrer assim? Não. Equipamento. Sim. Ninguém mexer. E não. Essas tecnologias não têm vida no futuro na Terra. De facilitar a nossa vida, para que nós possamos conhecer muito mais disso. Tudo o universo, né? Vai haver mais possibilidade de limitações físicas. Porque a própria ciência não. Então nós temos que entender que o mais importante somos nós, é a nossa ciência. Fala. Né? Né? E aí descobrir onde está errado e procurar melhorar, né? Mas é isso mesmo. É isso que nós temos que fazer. Então convido a todos a realizar esse exercício. Inclusive nós, né? Que... Principalmente nós, né? Que já não podemos alegar ignorância. O dobro aí, não pode... Exatamente, né? Exatamente. Nossa, porque... Exatamente. Qualquer coisa é o espírito, é assim. Então, olha, vamos trabalhar então, né? Regaçar as mangas que o negócio tá... Não podemos perder tempo. Tá pegando. Tá? Então, muito obrigado, uma boa tarde a todos. Tá? Vamos continuar o nosso trabalho. Nós agradecemos pelo esclarecimento. Mas a melhor forma de agradecer é vibrar. É doar os nossos melhores pensamentos e melhores sentimentos. Vibremos então, queridos, pelo nosso planeta Terra, maravilhoso. Vibremos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos. Vibremos pelo nosso Brasil, imaginando o seu contorno todo iluminado. E que essa luz seja forte para iluminar todos os governantes, para que eles possam conduzir os povos com fraternidade e responsabilidade. Vibremos por essa casa que nos acolhe e todas as casas de oração. Vibremos por todos os lares da terra, pelo nosso lar e por aqueles que lá estão. Que Jesus possa abençoar todos os aposentos, deixando muita luz, que transborda por todas as portas e janelas e vai envolvendo a todos os nossos vizinhos. Vibremos para que todos nós possamos nos conscientizar e possamos fazer também a nossa parte neste trabalho de regeneração. Para que esta luz possa também penetrar os nossos corações e os nossos pensamentos. E que possamos iniciar o estar bem, o estar feliz, começando pela paz conosco mesmos. No nosso mundo menor.
a nossa prática de tudo aquilo que nós aprendemos possa estar carregado de paz. Pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Mais uma vez, nós agradecemos a Deus a assistência espiritual de Jesus e de seus emissários de luz, a oportunidade do aprendizado. E pedimos licença para encerrarmos esta parte da reunião. Muito obrigada, que assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde. Nós vamos passar agora para os passes. Trabalho de passes. Muito obrigada, uma boa tarde.